aqui nos nossos estúdios o primeiro dos convidados de uma série que nós faremos aqui no Jornal da Bandeirantes Gente pelos próximos dias, de acordo com as agendas, porque a dos senhores candidatos, pré-candidatos e articuladores das candidaturas, a partir de agora começa a estar cada vez mais cheia. E tenho certeza, todos e todas estarão colocando na sua agenda uma passagem aqui pelos estúdios da Rádio Bandeirantes, para falar sobre o governo do Estado, falar sobre o Estado, falar sobre São Paulo um pouco. Está aqui o primeiro, aquele que abre a série, ex-vice-governador do Estado de São Paulo, Márcio França. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a vocês, prazer voltar a falar aqui, né, com vocês todos, Pedro, Eduardo, Thaís, saudade eterna da nosso amigo São Paulo. Agora, a gente voltando a fazer pessoalmente, você lembra mais dessa questão espiritual, né, da presença dele, enfim, e das pessoas também que a gente perdeu aí ao longo desse tempo. Não tem como não perguntar. Está nos jornais hoje, inclusive, que o candidato a vice do ex-presidente Lula ou vai ser o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ou vai ser o ex-vice-governador, também governador, Márcio França. Não, eu acho que o Alckmin, ele era um nome nacional, ele pensa muito nacionalmente, porque ele tinha se preparado para a eleição presidencial, né? Ele foi 2 vezes candidato a presidente da República, ele chegou ao segundo turno numa eleição, foi governador 4 vezes. Eu diria que é o nome que o presidente Lula quer como candidato. E isso, enfim, acaba surpreendendo muita gente, mas a mim não surpreendeu, porque eu vinha falando sobre essa possibilidade já há algum tempo e, de repente, faz uma certa unidade pelo Brasil aí, é sempre importante. É claro, eu conto com o apoio do governador Alckmin aqui na eleição de governador de São Paulo. Nós somos muito amigos e eu tenho certeza que ele me apoiará. E na última eleição, você se recorda, eu perdi a eleição para o Dória por quase 1%, 1,5%, né? E esse 1,5% foi basicamente a diferença do interior. E é por isso que o apoio do Alckmin é muito importante na eleição do próximo segundo turno. Mas eu vou insistir. Se não for o Alckmin, vai ser Márcio França, o candidato a vice? Não, ninguém nunca me falou sobre isso. É sempre uma honra você ser lembrado, mas eu vejo que as pessoas falaram... Quem falou foi o nosso presidente Carlos Siqueira, né? Que disse, olha, se o Lula quer alguém de São Paulo, então que faça com o Alckmin, ou se o Alckmin não quiser filiar com o Márcio França. O nosso partido, lamentavelmente, nós tivemos um grave problema, vocês se recordam, com o falecimento do Eduardo Campos, né? Que era nós preparamos o Eduardo quase 15, 20 anos para ele ser um presidente da República. Aí veio aquele acidente aéreo, nós o perdemos e, naturalmente, ficamos sem um nome de referência. E numa hora assim de você ter uma eleição tão polarizada, a gente gostaria de ter esse nome, que até hoje ainda não conseguimos, né? Governador Márcio França, eu queria falar um pouquinho sobre as propostas que o senhor tem e vai apresentar aí para o governo do Estado de São Paulo. E claro que a que mais preocupa certamente as pessoas é a saúde, né? Por conta da pandemia que ainda vivemos. O senhor vai dar continuidade nessa política de produção de vacinas pelo Butantan? O senhor vai comprar a vacina de outros fabricantes? O que o Márcio França pretende fazer em relação à vacinação? Porque os médicos, né, os cientistas, eles têm nos alertado que essas doses de reforço elas podem ser necessárias, como é hoje a vacina da gripe, né? Claro. Dessa questão da Covid. O senhor vai dar continuidade para esse trabalho do Butantan que está sendo realizado por esta gestão do governo do Estado de São Paulo? Olha, eu pretendo não só comprar vacina, mas em especial produzir vacina, né? São Paulo tem o Butantan, que é um instituto de mais de 100 anos, igual a Fiocruz, enfim. Nós temos muito orgulho da nossa tecnologia, do que nós produzimos de vacina. É espantoso que até hoje a gente não tenha conseguido em 2 anos produzir uma vacina nossa. Nós ainda continuamos comprando a vacina da China e invasando em São Paulo, né? $5,70. Calcula o quanto que nós estamos gastando, né, em dólar para trazer essa vacina de fora. O ideal é que São Paulo volte a investir em pesquisa para que nós tenhamos soluções de vacinas nossas. Até porque, como você disse, se a Covid-19, essa aqui foi a 7ª situação de vírus ao longo dos últimos 30 anos.
Então tem tido, em média, 1 a cada 3, 4 anos. Quer dizer, naturalmente, daqui a 2, 3 anos vai ter outra. Então nós precisamos ter produções de vacina nossa, né? E o Butantan tem condição disso, é só colocar dinheiro nas coisas que são ligadas à pesquisa, que São Paulo tem muito orgulho de já colocar, USP, Unicamp, Unesp, produção, os nossos institutos. As pessoas às vezes não lembram, mas os paulistas e todos aqueles que frequentam São Paulo gastam uma fortuna bem grande, importante, que a gente faz com muito orgulho, né? 5% do nosso ICMS é USP, 2,5% é Unicamp, 2,5% é Unesp, 3% é Paula Souza, que são FATECs e ETECs, 1% é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, assim, São Paulo faz isso, mas a gente tem orgulho. Nós temos a maior rede pública universitária do mundo em São Paulo, gratuita, né? Essas universidades. Agora, nós precisamos conseguir agora gerar emprego rápido, ajudar as pessoas, fazer o oposto do que está sendo feito em São Paulo. Olha, hoje, por coincidência, nós estamos com 30% de reajuste no gás de São Paulo. Todo o gás encanado hoje está aumentando 30%. O imposto de transmissão entre as pessoas por doação, o governador está propondo um aumento de 4% para 8%. De 4% para 8%. Nós vamos dobrar os impostos de todo mundo que vai passar a sua casinha, que vai transferir algum dinheiro, que vai morrer e vai deixar uma herança para alguém. A proposta é dobrar. Nós aumentamos todos os pedágios. Nós aumentamos todos os impostos de ICMS, aumentamos ICMS de combustível, de álcool, de comida, aumentou o ICMS de construção civil, de vacinas, aumentamos o ICMS de remédios e, ao mesmo tempo, reduzimos um ICMS em São Paulo. Acreditem nisso, um ICMS foi reduzido em São Paulo. Eu até, mais uma vez, falo ao governador Dória, é inacreditável. Nós reduzimos o ICMS do combustível de avião. Nós reduzimos 50%. Foram 500 milhões a menos de arrecadação para São Paulo para reduzir o combustível de avião. Quando perguntado por que reduziu, então ele disse, porque todo mundo anda de avião. Agora, ele precisa entender que as pessoas não andam de avião, a grande maioria anda de ônibus, né? Então, nós precisamos reduzir impostos em São Paulo, ajudar as pessoas que fecharam suas portas e gerar emprego rapidamente. Governador, para as pessoas voltarem a comer. Governador Márcio França aqui, pré-candidato do PSB ao governo do estado de São Paulo, no estúdio da Rádio Bandeirantes. Já que o senhor citou João Dória, na última eleição, o senhor foi para o segundo turno, uma eleição disputadíssima com o João Dória. Agora, para o ano que vem, partindo do princípio que o senhor será o candidato do PSB ao governo do estado, qual que é o quadro eleitoral que o senhor acha que vai enfrentar? Bem, praticamente 4 candidaturas, né? Assim, mais, eu diria que as que têm lastro, né? Eu, como eu disse, a última eleição eu tive 10 milhões de votos. Eu acredito que quem votou em mim pode votar de novo, porque não posso ter feito grandes coisas erradas, já que eu não fui governador. Agora, eu procuro os 10 milhões e pouco que o Dória teve e eu não encontro ninguém satisfeito. Então as pessoas, muitos falam, estou arrependido, devia ter votado em você, você avisou, me arrependi, enfim. É porque ele está fazendo exatamente aquilo que você falou. Então, o candidato dele, que é o Dorinha, tem o Dória e o Dorinha. O Dorinha é o vice, vai ser candidato a governador. Então, o candidato dele vai ter o bônus de ser governo e o ônus, né, de carregar o container do Dória. É um ônus difícil. A rejeição do Dória em São Paulo é extraordinária. Eu fiz pesquisa agora recente, ele consegue ter 2%, ele perde do Cabo Daciolo para presidente da República aqui em São Paulo. Mas, no caso, e vamos ter mais uma candidatura do PT, provavelmente, né, e mais a candidatura, eu diria que é do Bolsonaro, que vai ser o ministro Tarcísio, né, que vai ser o grande adversário do Rodrigo. Basicamente é isso, vamos dizer assim. O Rodrigo e o Tarcísio vão disputar lá uma vaga e nós vamos disputar outra vaga. E no segundo turno, quem sabe nós nos encontremos de novo, né? Porque ele vai acompanhar lá o Rodrigo e a gente pode sim nos encontrar no debate. Eu queria muito pegar o Dória de volta no debate, mas não deu porque ele saiu correndo para presidente da República. Então o senhor acha que o seu maior adversário no primeiro turno é o candidato da esquerda e não o Rodrigo Garcia? Ah, sim. O meu eleitor é o eleitor que é mais popular, a pessoa que sabe que tem mais sensibilidade social, o servidor público que sabe que está há anos precisando de alguém que pense no servidor público. Na Polícia Militar eu devo ter 90% dos votos, né? 80% na Polícia Civil, nos professores. Eu sou servidor público, fui do município, do Estado, da União. Venho de uma família de servidores públicos, já fui, enfim, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Então, eu respeito e acho que o servidor público
de maneira geral, está muito desanimado em São Paulo porque não sente apoio dos governos. Já que o senhor está citando as polícias, eu lembro que na última eleição o senhor tinha uma ideia de separar a Polícia Civil da Polícia Militar. A Polícia Civil ia para a Secretaria da Justiça, se eu não me engano, e a Polícia... Essa Aliás, proposta no Rio de continua? Janeiro é assim, né? Não há mais uma Secretaria de Segurança nem das duas polícias, Isso né? mesmo, são duas polícias separadas. Aqui em São Paulo nós vamos ter a Secretaria de Justiça, porque eu sempre entendi que a Polícia Civil ela é mais judiciária e ela deveria estar vinculada à Secretaria da Justiça. Naquele tempo, eu recebi muitas críticas dos próprios policiais civis. Hoje, se você perguntar para um policial civil, de cada 10, 11 são favoráveis a ir para a Secretaria da Justiça, conforme eu havia dito, e aí a Secretaria de Segurança Pública ficará com a Polícia Militar. E sobre a educação, hein, candidato? O que o senhor pretende mudar aqui no estado de São Paulo? Porque se tem um ponto, né, que nós perdemos aí na pandemia e é muito difícil recuperar no curto prazo, é a educação, né? Crianças que ficaram fora da sala de aula e a gente está vendo o prejuízo, as ações que estão sendo desempenhadas para tentar recuperar esse tempo perdido. O senhor tem alguma ideia, tem alguma proposta aí que o senhor pretende apresentar para revolucionar e tentar, né, tirar esse atraso aí que nós ganhamos com a pandemia na educação aqui dos alunos do estado de São Paulo? Claro. Primeiro, como eu vi aqui o Kassab falando, né, a gente eliminar, extirpar daqui de São Paulo o exibicionismo, né? Essa coisa que parece que está mais preocupado com as lives do que com o próprio assunto. Foi o que ele quis dizer, né? Quando vocês perguntaram sobre a vacina, ele queria dizer Dória, ele não falou porque ele é uma pessoa educada, o Kassab. Mas a questão da educação, vocês ouviram falar sobre aulas remotas, não ouviram? Todo mundo ouviu falar da necessidade das aulas remotas. Vamos ser franco, a multidão não teve aula remota. A grande maioria das pessoas, das crianças, não teve aula remota porque simplesmente os pais não têm Wi-Fi, não têm laptop, não têm celular, não têm 2, 3 celulares, têm 2, 3 filhos. Na periferia você anda, ninguém teve aula remota. E é claro que eles têm que ser compensados, senão nós vamos fazer um fosso de injustiça, porque algumas crianças tiveram aula remota todo dia, quando tem escolas particulares, ou alguns poucos que têm condições, e aí uma multidão não teve. Como é que daqui a pouco eu vou fazer um concurso público com as crianças iguais, quer dizer, na mesma prova, um que pulou 2 anos? Nós temos que compensar esses 2 anos, abrindo as escolas aos finais de semana, nas férias, no feriado, em todos os horários, com outros profissionais, ou remunerando dobrados profissionais. Nós não podemos ter em São Paulo a metade da remuneração de professor que tem no Maranhão. Mas o senhor foi governador, tem dinheiro para isso? Não, mas claro que tem. Eu fui governador por 8 meses, né? Nos meses em que é proibido se mexer com salário de servidor público, porque eu era candidato, né? Era o ano eleitoral. Mas é impossível a gente não fazer isso. Nós temos que recuperar os salários, mas não é só salário. O grave problema não está na educação infantil, né? Nem no ensino médio, no primeiro fundamental, na parte 1 do fundamental, não está o grande problema. O nosso problema está no fundamental 2 e até o ensino médio. Quando o aluno vai para o ensino médio, ele vai desanimado, porque o pai dele não tem condição de pagar uma faculdade e ele acha que ele não vai passar nas faculdades públicas. Embora nós tenhamos muita vaga, não é suficiente. Então nós tínhamos feito a Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo. Saímos de 3 mil para 50 mil alunos fazendo engenharia, matemática, pedagogia, tudo à distância. Pois o governador Dória veio, reduziu tudo isso, porque disse que ensino à distância não prestava, que não valia a pena o ensino à distância, reduziu, porque nós queríamos ter agora, no final de 2021, nós teríamos, presta atenção, Pedro, 100% dos alunos do ensino médio de São Paulo, todos os jovens que fizessem o ensino médio em São Paulo, gratuitamente ao final do ensino médio, teriam uma vaga garantida sem vestibular de faculdade da USP, Unicamp ou Unesp. Porque com o ensino à distância é possível, você grava a aula, a engenharia que nós tínhamos, por exemplo, a engenharia da USP, né? A pedagogia era da Unicamp. Se eu tenho esse sinal disponível, por que não deixa as pessoas terem acesso ao sinal? Eu acabei de assumir a fundação do meu partido lá em Brasília, a Fundação João Mangabeira, e nós abrimos 600 vagas de administração pública gratuita. Ou seja, dá para fazer gratuito quando é à distância e garantir creche para 100% dos alunos, que é uma obrigação dos municípios, mas que eles não têm fôlego para fazer isso, então é o Estado quem tem que fazer. Governador, um dos motes de campanha de administração, tanto do prefeito João Dória quanto do governador, e o foco aqui é o governo, foi passar para a iniciativa privada tudo que era possível passar. O senhor vai continuar nessa linha? O governador Dória passou para a iniciativa privada, tudo que ele conseguiu passar para a iniciativa privada foi
o zoológico, a jaula dos macacos e o Butantan. Aliás, Butantan não, e aquele Simba Safari. Ele iria fazer. Ele ia fazer o Butantan. E fez a concessão de Ibirapuera, onde agora para você tirar foto no Ibirapuera tem que pagar, acho que é R$10, parece, cada foto. Né? Daqui a pouco eles vão cobrar para as pessoas respirarem dentro do Ibirapuera. Então, veja bem, eu privatizei em 8 meses a CESP. Foi a grande concessão que foi feita, a grande privatização que foi feita no governo, aliás, de São Paulo, dos últimos anos, foi nesse período que eu fiquei como governador. Para você privatizar, você tem que saber. Ele não sabe privatizar, ele não sabe, então ele não conseguiu privatizar. As coisas que eram para ser feitas em São Paulo, como, por exemplo, concessão de pedágio. Né? Nós temos concessões de pedágio em São Paulo. Agora estava na época da renovação dessas concessões. Então, na época da renovação, o governo do Paraná, por exemplo, conseguiu fazer renovação das concessões e reduziu 30% o valor dos pedágios, da tarifa. O que fez o João Dória? Ele renovou os contratos das concessões e aumentou o valor das tarifas. Então, o João Dória de todos os governos que diziam ser liberais, esse foi o governo. Só falta colocar uma estrela da China na cabeça dele, porque tudo que ele podia cobrar e aumentar de imposto, ele aumentou. Estamos recebendo aqui o pré-candidato do PSB ao governo do estado de São Paulo, Márcio França, nessa série de entrevistas com candidatos que vamos realizar pelos próximos dias aqui no Jornal da Bandeirantes Gente. Sobre essa questão do passaporte da vacina, que é uma polêmica nacional, o senhor é favorável ao passaporte da vacina? Olha, eu sou favorável que as pessoas tenham o direito de poder circular do jeito que elas bem entenderem, mas é claro que o direito dela esbarra no meu. Se ela me contamina, ela tem que ter os seus cuidados. Se ela não quer tomar vacina, ela não vai sair de casa, porque simplesmente ela pode contaminar outras pessoas. O senhor teria tomado uma postura diferente aqui em São Paulo? Não, eu acho que em algumas coisas foram certas. O que eu acho que eles fizeram errado foi fazer o carnaval em 2020 e colocar 3 milhões de pessoas na rua, em janeiro, fevereiro, não me lembro. Se o Covid chegou em 19, vocês se lembram. O prefeito de São Paulo e o governador fizeram em fevereiro o maior carnaval do século, com 3 milhões e meio de pessoas. Então, isso sim eles erraram. Eles esparramaram a pandemia. E depois fizeram, vocês também vão se lembrar aqui, aliás, o Zé Paulo falava, rodízio de automóveis. Quando você faz rodízio de automóvel, você empurra as pessoas para o ônibus. Os ônibus são mais contaminados que os automóveis, então eles esparramaram. Eles fizeram tudo errado, bateram cabeça, ficaram batendo boca com o Bolsonaro o tempo todo, para ver quem é que aparecia mais nessa história, e nós perdemos tempo. Como é que São Paulo, o estado mais desenvolvido, um dos mais poderosos do mundo, tem os piores números de Covid do mundo? Dentro do Brasil, o Brasil já é o pior do mundo. E dentro do Brasil, São Paulo tem os piores do Brasil. O maior número de mortes proporcional em São Paulo. Nós voltamos a ter todos os índices de violência que estavam caindo há 20 anos, voltaram a subir. Homicídio, roubo, furto, tudo voltou a subir em São Paulo negativamente. Então, foi um governo desastroso. Como eu era o outro adversário, naturalmente eu quero me credenciar a fazer diferente do que ele fez. Governador, queria perguntar para o senhor sobre funcionalismo público e gasto de Estado. O senhor falou que é muito próximo ao funcionalismo público, é egresso do funcionalismo e, normalmente, quem tem uma proximidade maior acena ali com promessas para a categoria. O senhor vê a possibilidade de reajuste salarial real para funcionalismo e a gente já não gasta muito com funcionalismo hoje, governador? Não é verdade essa fala. Essa fala são aquelas coisas igual, sabe quando você era jovem que falavam que comer manga com leite mata? Aí um dia alguém me falou, mas por quem que te inventou isso? Não, mas todo mundo fala. Eu falo, mas não tem comprovação. Não é verdade que o servidor público fosse o grande encargo. O grande encargo de São Paulo está na dívida que nós pagamos todos os meses para a União. São Paulo paga 2,5, 3 bilhões por mês para a dívida da União. São Paulo paga 2, 3 bilhões de precatório. Existe a fórmula para poder quitar esses precatórios que o senador Zé Serra legislou. Eu deixei pronto para que ele pudesse fazer. Cheguei a usar 700 milhões de um fundo que está lá no Tribunal de Justiça. Só com essas duas margens de 2, 3 bilhões, nós podíamos ter reduzido o ICMS do combustível para poder amenizar um pouco o impacto desse absurdo que está hoje o valor do combustível. Nós podíamos ter criado algum tipo de incentivo para o servidor, parar de fazer recurso de ações judiciais que o servidor entra contra o Estado, sabendo que o que o Estado está perdendo, a gente fica recorrendo a vida inteira e aumentando o valor do precatório. Por que não faz um pacto e coloca tudo isso divide em 50 vezes e põe no salário de todo mundo?
Para com essas brigas que não ajudam em nada para reanimar o servidor. O governador João Dória prometeu, no caso das polícias, que teria a polícia mais bem paga do país no governo dele. E ele conseguiu ter a polícia mais mal paga do país nesses anos. Então, se depender de mim, nós conseguimos fazer isso, é possível, existe margem. Ele está com os caixas cheios hoje, porque ele arrecadou tanto de dinheiro, tanto, porque foi aumento impressionante. Numa coisa, ele é verdade, ele é corajoso. Porque ele não tem esse negócio de ano que vem a eleição, dane-se, eu vou aumentar tudo. Ele aumentou todos os impostos em São Paulo, está dobrando impostos, né? Como é o caso que eu falei aqui do ICMD. E mesmo assim, não tem dinheiro para poder criar a mínima condição para o servidor público que está desanimado, está desestimulado, fiscal de renda, enfim. Olha, nós estamos com tanta gente parada. Você calcule quem trabalha com buffet, né, que está começando a retomar agora. Quem fechou suas portas, 60 mil pessoas fecharam suas portas aqui em São Paulo, seus comércios, não tiveram... por exemplo, diminui o ICMS da conta de luz dessas pessoas, só por esse período, ajuda um pouco. Tudo bem, o governo federal deu pouco, deu 200 para 400. Qual foi a cota que São Paulo deu? O estado mais poderoso do país. Não deu nada. São Paulo deu uma banana, aumentou os pedágios e aumentou os impostos. Minha última pergunta antes da Thaís para o senhor sobre política. O Márcio França vai apoiar quem para presidente da República na eleição do ano que vem? Vai se apresentar ao lado de quem? O que meu partido apoiar, naturalmente, né? Que é assim que eu sou há 40 anos de um único partido e certamente não vou apoiar o Bolsonaro, porque eu falei isso desde a última eleição. Aliás, muita gente falava, porque você fala Bolsonaro, que aí você... Porque o Dória falou Bolsodória. Eu falo, eu não vou falar o que eu não acredito, então não vou falar o que eu não acredito. Agora, se tiver alguma condição de ter outros nomes, nós vamos tentar criar nomes. Se não tiver nome, se o quadro for o de hoje, evidentemente nós vamos ter eleição entre Lula e Bolsonaro. E se o Alckmin for vice, ainda cresce mais a chance de eu poder apoiá-lo. Hoje eu só vejo que chance de Alckmin ser vice de Lula? 99%. O senhor tem falado com o governador? Tenho. A ideia foi sua? Não, a ideia foi do Haddad, na verdade. O Haddad, um pouco do Chalita. O que acontece é que o presidente Lula, eu suponho, percebeu um homem experiente, vivido, que estava meio solto ali na história e que era o único nome nacional que estava fora das negociações. Lembrou, fez a sugestão e começou a dar sinais. Claro que a pessoa fica lisonjeada, o Lula hoje é o favorito. E aí nós testamos pesquisa em São Paulo, com o Alckmin cresce mais ou menos 4,5%, 5% os votos do Lula aqui em São Paulo, e aí começa a dar primeiro turno. O que o Lula está de olho, evidentemente, é no primeiro turno, ganhar no primeiro turno, é o que ele gostaria de fazer, como todo mundo quer, né? Agora, se vai dar certo ou não, é outra conversa. O Alckmin é uma espécie de José Alencar, assim, para o Lula, para esse momento? Dá para fazer essa comparação na sua avaliação? Talvez pela simplicidade, por esse jeito caipira que o Zé de Alencar tinha, que o Alckmin tem, o Zé Alencar tinha. Mas há uma diferença, né? O Zé Alencar é um homem muito rico, poderosíssimo do ponto de vista financeiro. O Alckmin é um duro do ponto de vista financeiro. O Geraldo Alckmin é uma pessoa completamente sem recolher. Ele vive de previdência, então é uma pessoa muito simples, não tem nem comparação. Olha, o governador Márcio França, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSB, hoje abrindo aqui a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo no estúdio da Rádio Bandeirantes. Governador, obrigada. Acho que a gente pode contar com o senhor, não é? Na tradição aqui do Grupo Bandeirantes, no primeiro debate para a corrida eleitoral do ano que vem para o governo de São Paulo. Certamente. Você sabe que eu fico esperando. Aliás, eu tiro a máscara em qualquer lugar para comer, enfim. Já vem gente tirando foto para poder falar, eu me lembro dos debates, você nos debates, aqueles debates bateram todos os recordes aí, não é? Eu até falei que se o Dória fosse candidato a governador, a gente podia vender os debates para a TV a cabo, porque ia ter muita gente interessada em ver os debates de novo. Mas como ele foi embora para presidente, nós vamos ter que pegar o Dorinha mesmo. Se achar que a gente passa no Band News também. Muito bem, não tem legal. Nós vamos estar juntos. Obrigado, governador de São Paulo, ex-governador, ex-vice-governador, Márcio França abrindo a série de candidatos no Jornal da Bandeirantes, gente.